Bom dia e bem-vindo à conversa, palestra da problemática do zionismo. Meu nome é Hagai, sou professor de hebraico, moro aqui em Recife. Qualquer comentário ou comunicação, Facebook As Três Estrelas, Instagram Hagai, H-G-A-Y, barra baixa H-A-I-M, ou no Zap 8199 384933. Então, vamos lá. Para entender o problema do zionismo, primeiro temos que definir o que é o zionismo. O zionismo é a vontade do judeu para voltar a Sião. Sião é o nome tanto de Jerusalém quanto de todo Israel. Agora, o que é todo Israel? Porque a Bíblia promete de controle desde o grande rio que o rio que passa entre Egito, perdão, o grande rio é o Eufrates que passa no Iraque até Egito. Tudo isso, Iraque, Síria, deveria ser parte da Terra Prometida, como aparece na Bíblia. Isso não vai ser Zion. Qual que vamos fixar? Vamos fixar e vejam bem que é muito problemática já aqui. Eu fixei a fronteira que a Inglaterra colocou para o que foi Palestina mandatória na época entre 1917 e 1948. Aqui também controlava a Jordânia, a Transjordânia, e dividia artificialmente. Essa divisão passa no Rio Jordão, no meio do Mar Morto, aqui com o Egito, aqui com o Líbano, com um dedinho sai. Aqui que temos? Temos a altura do Golan, que Israel considera como território próprio seu, mas segundo a lei internacional está fora. E aqui temos duas partes problemáticas: a faixa de Gaza, que agora é território independente, muito pequeno, 20 quilômetros de amplo, 60 de largo, de longo, muito pequeno, e 4.500 quilômetros quadrados da Cisjordânia, Judéia e Samaria, que estão cheios, tanto aqui na faixa algo como 2 milhões de palestinos, aqui 2,5 são muitos que fugiram para aqui. Então, isso é o que hoje é Israel. Israel é Sião. Então, o sionismo é a vontade de viver cá dos judeus, obviamente, não? De viver cá e participar nesse projeto que acontece em Sião, que é Israel. Agora, por que é problemático? Vou botar aqui a primeira problema, talvez a maior, é a essência do sionismo. Os judeus, como sabemos, é um povo muito antigo, existia talvez desde 3000 antes de Cristo, talvez de 1000, não temos evidências arqueológicas bem firmes, porém, existiu na época dos romanos, era povo independente, foi subjugado, e no ano 70 depois de Cristo, 70 foi exiliado. Agora, quais povos de toda a bacia mediterrânea, todo o território enorme onde os romanos controlavam, não falo fora, dentro, que sobreviviam? Desde aquela época, há 2000 anos. São três: os gregos, os bascos e os judeus. E os judeus sobreviveram com o seu grande templo destruído, grande templo fora do combate, e da segunda rebelião expulsos de todo o território da Judeia, que foi convertida ao nome de Palestina, em nome dos filisteus, antigos filisteus já inexistentes, e os judeus ficaram fora de Israel, mas conseguiam considerar Sião, Israel, como seu território. Agora, como é que eles conseguiam? Porque já haviam sofrido um exílio, a primeira destruição do templo por Nebuchadnezzar, pelos babilônios,
E a maioria deles já moravam fora, no Egito, na Creta, na Roma, o que é hoje Turquia, Grécia, então tinha estrutura, subestrutura que substituía a base do templo como centro nacional. E a partir de lá começa essa travessia quase de 2000 anos, muito longa, de não ter território, não ter centro político. O que foi o sionismo deles? Eles seguiam ser sionistas, mas sionistas messiânicos. O que quer dizer o sionismo messiânico? Isso estamos falando desde a destruição do templo, desde os anos 70, digamos, até quase, vamos dizer, 1850. Não são 2000 anos, são quase 1800. Eles, os judeus, acreditavam que se eles fossem bons judeus, se Deus estiver contente, vai vir o Messias e transformar Israel de novo em um país soberano e transportá-los milagrosamente para lá. Por isso, tem hoje uma parte dos ortodoxos na Torre Carta que são aliados com o Irã. Por quê? Porque eles querem que aconteça o judaísmo messiânico. Eles querem que Irã destrua Israel e que o Messias virá e faça de novo Israel agora messiânico. Eles consideram o Israel político como uma blasfêmia a esse judaísmo messiânico. Mas são pequena minoria. No século XIX, a Europa está passando transformações muito grandes, a industrialização, mas por outra parte a secularização. Então muitas comunidades judaicas estão começando a se abrir, muitos judeus saem do gueto deles e estão não integrando, muito problemático dentro da sociedade cristã. Então começa a ter educação, na universidade começa a fazer papéis importantes, sobretudo nas finanças. Pouco a pouco, os judeus começam a acreditar nesse processo de integração, mas no final do século XIX fica óbvio, fica patente em grandes partes da Europa que não vai ser. Estamos falando, para o nascimento do sionismo político é importante as matanças na Rússia. Estamos falando finais do século XIX e o caso Dreyfus na França, 1894, 1896, não termina até 1904. As matanças na Rússia deixaram óbvio para os judeus que lá não vai dar, que tem que ir embora. Já em 1872 temos a primeira imigração dos judeus que vão para Israel. São pequenos números, 5.000 como muitos. Não tem importância, não fazem bagunça, os árabes não se assustam, nada. Mas é um princípio. Mais importante, a causa Dreyfus causou a um político chamado Herzl organizar esse movimento que já começou antes em um congresso que se reuniu em 1897 em Basel. O Herzl está tentando criar subestrutura política que unifique todos os judeus para esforçar e para criar uma solução organizada política. Que é política? Conseguir um charter, uma permissão para os judeus morar lá. Ele, até seu morto em 1904, se quebra o seu coração tentando falar com os líderes daquela época, o sultão, o Kaiser, Guilherme II, tanto quanto políticos na Inglaterra, na França, não conseguem morrer
muito, muito triste. O seu sucessor, Weizmann, consegue. Em 1917, os judeus receberam uma promessa, uma grande promessa por parte do Império Britânico. A gente vai construir lá um lar nacional para vocês. Porém, nesse mesmo texto aparece, contanto que não que não fosse em detrimento dos direitos da povoação indígena, da povoação palestina, árabe, de lá. Então, lá está o problema essencial. O problema da essência é isso, que os judeus não estavam lá fisicamente, estavam lá espiritualmente, e no momento de querer politicamente voltar, já havia outras pessoas morando lá, que durante todo esse tempo vivia e considerava como sua terra, embora não fossem organizados bem politicamente, porque era Império Turco, porque não eram muito educados, eles estavam lá, isso é difícil de negar. Então, em 1969, o sionismo político consegue essa permissão, esse grande logro, sucesso, e estamos com o sionismo prático, que já falamos, começou em 1882, 1904, 1905 temos outra imigração grande, 1922 outro, e sobretudo por causa das perseguições que passam os judeus, primeiro na Rússia, depois na Polônia, depois na Alemanha, começam vindo para Israel, para Sião. E isso é o sionismo prático. Pessoal, vindo lá, está no território, não é sionismo de cima, não é essa promessa, senão é digamos, já substantivação de um Sião. Porém, essas pessoas estão encontrando o quê? Que em parte da terra estão morando os palestinos. Então, e os árabes e os palestinos se acordam. Em 1969, uma vez compreendem que os britânicos vieram para ficar e vieram para botar os judeus como seus ajudantes, aconteceu matança em Jaffa, sobretudo também em Jerusalém. Matam judeus e começa a haver como um perigo. Os ingleses reagem, porém, muito suave. Quando acontece de novo em 1920, os judeus já por esse ponto aqui luta, os judeus estão preparados, estão prontos para a luta, e já acontece muito mais digamos, dano, porque os judeus também matam, e tem que encarcerar tanto judeus como não judeus. Começa ali, os judeus e os palestinos começam a enemistar, uma vez se matam uma pessoa, uma vez começa esse círculo de ódio, embora tiver pessoas tentando parar, começa um processo, digamos, que não tem forma de parar. 1929, matanças muito cobardes, porque os judeus, quando começou a tensão, estavam preparados. Os judeus sionistas, os judeus antigos que estavam morando, pouca minoria dos judeus que estavam morando no Sião, na Terra Santa do Israel, mas não eram sionistas, não queriam. Não eram sionistas políticos, eram sionistas messiânicos. Viviam em Hebron, em Safed, em Tiberíades, lugares santos, Jerusalém. Os árabes matam eles. Então, outro grande problema. Em 1936 até 39, a rebelião árabe. Os palestinos se unificam e tem um grande movimento de luta, de briga, na qual eles tentam jogar fora os britânicos. Os britânicos
pouco a pouco se organizam, reagem muito forte e quebram esse movimento nacional. Agora, o que acontece? Eles deixam os palestinos muito débiles. Então, em 1947 até 1949, quando acontece a Guerra da Independência, os palestinos não são suficientemente fortes, embora são maioria, eram 1,5 de milhão contra 600, já vou botar 0,6 de judeus. Ao princípio, botar uns judeus é uma situação muito complicada, mas muito complicada. Depois os judeus conseguem se realmar, conseguem ter imigrantes, conseguem ter ajuda e batem tanto os palestinos como a ajuda do Egito, da Síria, a Jordânia não. Mas Israel se funde e os árabes, a maioria deles, terem que ir embora. Então, o problema essencial é essa mudança de caráter, de espiritual a político a prático, ter acontecido enquanto outras pessoas estavam lá nesse lugar. Então, essas pessoas, bem, não falo quem é melhor, quem é pior, não aceitava o outro povo vindo, comprando suas terras. Muitas dessas pessoas foram como pessoas que arrendavam de umas latifundistas, terratenentes, coronéis que moravam na cidade e tinham que ir se juntando ao proletariado, odiando aos árabes, aos judeus. Então, é um problema essencial, porque dois povos não podem ter a mesma terra. E de lá, em 1949, é a nossa data de independência como país de Israel. E a Nakba, a catástrofe. Esse problema vai seguir sendo importante até hoje. Mas tem outro. Eu denomino o segundo problema comportamental. Somos um país jovem, nascido dentro de uma guerra com alto índice de militarização. E o que acontece? Depois de ganhar a guerra de independência, chegam olas de imigrantes, Israel se centra em absorver eles. Mas, embora a gente não é amiga dos Estados Unidos, é aliado da França. A França tem problemas na Argélia, está bastante chateada com o mundo árabe. Em 1956 tem guerra com o Egito. Israel conquista a península de Sinaí, que é uma península muito grande entre Canal de Suez e Israel. Com a ajuda da França, um pouco de armamento, etc., Israel percebe que é forte. Embora os árabes não acham assim, temos ditadores como Nasser, que se, digamos, reivindica no mundo e não cedem. Então, isso cria um grande problema para Israel. E Israel, em 1967, sai para a guerra preventiva, não quer ser atacada primeira, e consegue vitória enorme, conquista a Península Sinaí, que só ela é 4 vezes todo Israel, conquista a faixa de Gaza, conquista a Cisjordânia, esse território que a Jordânia ocupou entre o rio Jordão e Jerusalém, e conquista a altura do Golã. Não é muito, 1.700 km quadrados, mas tem muita importância estratégica, porque essas alturas dominam o lago de Tiberíades, a Mar de Galileia, e até hoje Israel não quer ceder. Mas qual é o problema? O problema é que Israel agora tem império. Está dominando outros milhões de palestinos, está tendo a Península de Sinaí, alturas do Golã, e com a comida vem o apetite. O que causou esse
vontade agora de poder, de ter o império. Em 1973, a guerra de Yom Kippur, Egito e Síria atacam de surpresa Israel. Muito duro, momentaneamente situação de pânico. Israel reage muito bem quando o general Arik Sharon consegue bloquear um corpo inteiro do exército egito, faz um xaque-mate e também chega bastante perto a Damasco. Israel vence na guerra, mas perde na política até que devolver a península de Sinai. Mas o apetite ainda está. Em 1982, Israel sai ao que deveria ser, o que se chamaria uma operação contra o PLO, os palestinos que estavam em Líbano, mas de fato intervém na política libanesa. Líbano estava já em guerra civil e Israel tenta botar lá um presidente cristiano, pro-israelense, para ter como Estado boneco. A Síria não gosta, Israel começa entrando para desfazer o PLO, termina com a Hezbollah, organização pro-iraní muito melhor, muito mais armada. Fica em Líbano até 1999 e tem que fugir. E até hoje não foi solucionado esse problema, não foi resolvido. É que vai entre em uns problemas como esse complicado. E por enquanto Israel não faz nada para os palestinos que estão na Cisjordânia e na Gaza. Começa a intifada. Lá Israel se acorda. A intifada é um levantamento popular, jogam pedras, coquetéis de molotov e pouco a pouco começam a explodir ônibus, começa a explodir restaurante. Horrível. Israel se acorda. Vamos fazer a paz. Tem processo de paz. Mas um israeli de direita que não está conforme assassina a Rabin e em 2000, depois do colapso do processo de paz entre Yasser Arafat e Ehud Barak em Camp David com Bill Clinton, em agosto, aquele general Ariel Sharon, já político, faz uma visita na mesquita de Al-Aqsa. Não é nada grave, mas os palestinos se chateiam e começa a segunda intifada. O processo de Oslo da paz está mais ou menos truncado, já não tem como parar o círculo do ódio que a gente começou lá em 1919, começou esse círculo de ódio e termina crescendo. O Hamas toma o controle da faixa de Gaza. Israel tanto queria a faixa de Gaza para ela, agora está forçado a abandonar. Quando Ariel Sharon chega a ser primeiro-ministro, deixa esse lugar. Também construiu uma muralha de defesa, mas termina sem terminar seu projeto. Por que eu denomino esse problema comportamental? Israel nasceu numa guerra e, ao princípio, era, digamos, conceito defensivo, não? Porque após o Holocausto, toda essa grande catástrofe e trauma, em 1948 a gente estava muito aterrorizada para não ser todos jogados pelo mar, como os árabes falavam. Nasce nesse medo, mas quando consegue crescer, começa um certo tipo de vontade de poder, muito natural, mas muito problemático. Porque já lá, a partir de lá, Israel não consegue realmente fazer a paz com o Egito por razões estratégicas, por perder uma guerra com Jordânia. A Jordânia praticamente cede Cisjordânia. E a Egito faz caso omisso da faixa de Gaza. Israel já quer controlar os palestinos, já quer entrar em Líbano. E isso causa
novos problemas, porque os palestinos estão lá, e são muitos os que estão na faixa 2000, os que estão na Cisjordânia 2000,5, estão no próprio Israel 1,5 milhão. Se Israel quer ser um Estado judaico, como a gente falou, essência sionista, como vai fazer tendo eles dentro dela? Então, ali tem um problema comportamental, que é como nos comportamos com essa minoria, com esse povo, pelo menos para minimizar a problemática da coexistência. Então, estamos agora, 2021, com, vamos ver mais ou menos, temos vários problemas. O primeiro problema é Hamas. Esse ano a gente tinha guerra. O Hamas não vai acessar até poder destruir o Estado de Israel. Temos a insurreição civil acontecendo, situação muito instável na Cisjordânia, não? Jerusalém está aqui, e aqui Israel controla, mas não pode controlar completamente. Tem muita possibilidade de incêndio. A Hezbollah, que controla o Líbano, também ameaça. Não convém agora a Hezbollah entrar em guerra em Israel, mas é sempre uma opção. E os iranianos estão em Síria, e os iranianos são inimigo declarado do zionismo. Então esse problema, digamos, entre essencial de querer um território para nós que estava já ocupado e comportamental, deixa o Israel ameaçado por vários frentes, pelos iraníes, pela Hezbollah e pelos palestinos. Isso não faz a situação fácil e não faz os israelenses muito felizes. Então, até aqui a problemática que, digamos, a introdução pela problemática do zionismo. Obrigado pela sua companhia e letra até mais.